No início desse ano, né, dá para se dizer que, de certa forma, fomos surpreendidos negativamente, né, porque além da reforma tributária, da instituição do IBS, da CBS, que começa essa fase de transição, no dia 26 de dezembro do ano passado, quer dizer, foi um presente de Natal, né? Pós-Natal, né? Foi publicada a Lei Complementar número 224. E veja que uma lei complementar, para ser aprovada por um status de lei complementar, precisa de um quórum qualificado do Congresso Nacional, né? E essa lei complementar, ela aumentou a carga tributária e, além de aumentar a carga tributária, ainda instituiu algumas armadilhas que pode representar para os contribuintes um medo até mesmo, né, de daqui a pouco ser surpreendido com algum tipo de autuação fiscal, né, com algum tipo de cobrança extravagante dos impostos que o contribuinte não estaria, digamos, prevendo nos seus orçamentos, né? Pasmem que diversos parlamentares que se dizem de direita e que se dizem contrários ao aumento da carga tributária votaram a favor dessa lei complementar número 224, né? Então, os empresários, as organizações empresariais, a população em geral, os empreendedores precisam ficar de olho aberto. Esse ano de 2026, agora é um ano de eleição, né? Uma coisa é o que o político fala para fora, outra coisa é muito importante acompanhar a votação desses políticos, desses partidos, né, que eles integram no parlamento. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu vim falar para os telespectadores sobre essa Lei Complementar 224, que já foi inclusive regulamentada pela Receita Federal. O que prevê, basicamente, essa lei complementar no que toca o cotidiano dos empresários? Primeiramente, essa nova legislação preveu que o lucro presumido para os fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social, ele é tratado como incentivo fiscal. O que isso representa? Tratar a forma de tributação do imposto de renda e da contribuição social através do lucro presumido como incentivo fiscal. Isso repercute que se alguma empresa, porventura, tiver com algum tipo de dificuldade financeira e por algum motivo esteja devendo tributo federal, a Receita Federal pode aplicar para essa empresa a exclusão do lucro presumido, de ofício. Porque se a Receita Federal considera o lucro presumido como incentivo fiscal, para a pessoa ter incentivo fiscal, ela não pode estar devendo para o governo. Então, uma empresa que tributa pelo lucro presumido e também, por consequência, tributa o PIS e a COFINS pelo regime cumulativo, se porventura ela esteja devendo impostos, vamos imaginar que esteja devendo impostos retroativamente, a Receita Federal pode chegar para essa empresa, por causa dessa nova convenção, né, dessa nova legislação, e dizer, olha, como o lucro presumido é incentivo fiscal, então você é obrigado a tributar os seus resultados pelo lucro real. E se a empresa apresentou a escrituração contábil digital, enfim, se a empresa tem contabilidade regular, escrituração contábil regular, a Receita Federal pode avaliar a demonstração de resultado do exercício e aplicar a tributação tendo por base o efetivo lucro da empresa. Isso pode, dependendo do caso, custar muito caro para a empresa. E pode custar muito caro para a empresa também, porque, via de regra, quem tributa pelo lucro real paga o PIS e a COFINS pelo regime não cumulativo. Então, se a Receita Federal entender que, por estar em débito com ela, a empresa tem que tributar pelo lucro real, nada impede da empresa também ser compelida a recolher o PIS e a COFINS pelo regime não cumulativo, por decorrência da obrigatoriedade, nesse caso, de tributação pelo lucro real, e aí ter muito mais COFINS e PIS para pagar do que se fosse pelo regime cumulativo, que é destinado basicamente para as empresas do lucro presumido. Então a empresa pode ser surpreendida, principalmente os prestadores de serviço. Porque os prestadores de serviço, normalmente eles empregam mão de obra, e sobre a mão de obra empregada na atividade da prestação do serviço não gera créditos. Então nós estamos falando aqui
num possível incremento para essas empresas de PIS e COFINS na ordem de 160%. Isso faz com que o empresário acabe ficando com medo. Veja só, com medo de empreender. E isso é muito nocivo para a economia brasileira. Me parece que isso é um tiro no pé da economia. Pois bem, além desse aspecto consignado na Lei Complementar número 224, do dia 26 de dezembro, o governo ainda implantou um acréscimo do lucro presumido, né? Então, o que diz essa lei complementar? As empresas que faturam no ano mais de 5 milhões, basicamente as empresas que estão no lucro presumido, mas que por algum motivo não estão no Simples, porque o faturamento do Simples é 4.800, que já está defasado, deveria haver, para uma questão de justiça, um gatilho automático. Toda legislação tributária que tivesse valores expressos em reais já devia ter, no fim, anualmente, os valores serão atualizados pelo índice oficial da inflação. Não é nenhum aumento, é uma atualização. Não é um aumento, é uma atualização. Deveria, por justiça fiscal, haver, né, já previsto na legislação esse gatilho anual, mas não tem. Então nós temos hoje o Simples, que ainda está em 4.800.000 no ano, e nós temos agora a instituição desse adicional, um acréscimo do lucro presumido para quem fatura mais de 5 milhões no ano, né? Então, basicamente, é o seguinte: para quem fatura mais de 5 milhões no ano, sobre o excedente dos 5 milhões, haverá 10% de acréscimo sobre a margem de presunção para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então havia uma certa dúvida se isso valeria somente para o imposto de renda e não para a contribuição social, mas recentemente saiu um decreto regulamentador dessa lei, embora ele seja discutível. Então o governo federal, o Poder Executivo, diz não, vale para os dois. Então, para quem vende mercadorias, sobre o excedente dos 5 milhões de faturamento, a margem de presunção passa de 8% para 8,8% do imposto de renda. E para a contribuição social passa de 12% para 13,2%. Já para quem presta serviços, né, então aquelas alíquotas anteriores para quem vende mercadorias. Para quem presta serviços, a margem de presunção do imposto de renda e para a contribuição social passa de 32% para 35,2%, que é 32% mais 10%, não é? Então nós temos um aumento da carga tributária. Isso começa a valer, em princípio, a partir do segundo trimestre do ano de 2026. Perfeito? A partir de março. A partir do segundo trimestre seria abril, né? Sim, a partir de... Os fatos geradores de abril. Janeiro, fevereiro e março começam em abril. Começa em abril. Né? Então, nós temos essas duas questões que tocam a essa maléfica lei complementar, assim eu posso chamar. A primeira, no que se refere à questão de considerar o lucro presumido como benefício fiscal, essa criação, né, governamental, e a outra que aumenta a partir de 2026, a partir, em tese, de abril de 2026, o lucro presumido. Uma outra questão que envolve essa lei complementar foi o aumento de 15% para 17,5% a alíquota do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre o juro do capital próprio, né? Então, as empresas que pagam juros sobre capital próprio para os seus acionistas, né, para os seus sócios ou acionistas, retinham 15% do imposto de renda na fonte e passarão a reter valor maior. Passa de 15% para 17,5%. O juro do capital próprio decorre do seguinte: o empresário, né, ou os acionistas, ao invés de distribuírem os dividendos, distribuir parcela das suas reservas de lucros, resolvem manter capitalizado na empresa. Então, nesse caso, como os recursos, né, ficam na empresa e não são distribuídos para os sócios, a empresa pode pagar para esses acionistas os juros sobre capital próprio. Perfeito? Que é os juros calculados pela taxa de longo prazo, né? E sobre esses juros incide, tributado exclusivamente na fonte, a partir de 2026, 17,5%
em substituição aos 15%. Então, mais um aumento da carga tributária no que toca ao juros sobre capital próprio. Também, em princípio, né, a partir de abril do ano de 2026. Enfim, então, além dessas questões que envolvem o aumento da carga tributária, nós temos mais um, que é o fim de todos os incentivos fiscais, praticamente todos os incentivos fiscais. Então, no decorrer de diversos anos, de diversas décadas, o parlamento, os governos de várias gestões, por questões econômicas de toda a ordem, deram incentivos, determinados incentivos para determinados setores da economia. Para estimular esses setores. Para estimular esses setores. Né? E, claro que todos os incentivos, praticamente todos eles, decorrem de lei, né? Ou decorrem de uma autorização legislativa para o Poder Executivo editar um decreto. O que essa lei complementar previu? Que serão excluídos de forma automática todos os incentivos previstos nas legislações anteriores. Claro que de forma paulatina, mas acabarão-se com todos os incentivos fiscais. Então nós temos diversos setores, né, que têm dúvidas, que têm alguns receios, e provavelmente vai ter inflação no Brasil. Não só inflação, como desemprego, né? Com certeza as empresas vão acabar tendo esse problema. Possivelmente sim, eu acredito que sim. Vou te dar um exemplo, Silvio. As empresas do transporte coletivo de passageiros, transporte regular, coletivo de passageiros, itinerários fixos, assim, as pessoas precisam do ônibus para se locomover. Foi editada uma lei que previu a alíquota de 0% do PIS e da COFINS para as receitas derivadas dessa atividade. Sobre essas receitas, com o fim dos incentivos fiscais, passarão a ser tributados novamente pelo PIS e pela COFINS, pelas alíquotas cheias? Se sim, muito provavelmente, a tarifa pública para a prestação do serviço de transporte vai aumentar. Lembrando que essa mesma gestão, esse mesmo governo, tirou dessa atividade a tributação da Previdência Social Patronal do faturamento, devolvendo para a folha de pagamento de salários. Então, a atividade do transporte público de passageiros vai ter um incremento de tributação sobre a folha de pagamento de salários para esse ano, que vem paulatinamente aumentando, por ocasião de uma medida da atual gestão, do atual governo, e possivelmente ali na frente também nós teremos, dentre tantos outros setores, o setor do transporte que pode acabar tendo que pagar alíquotas cheias de PIS e da COFINS aí, paulatinamente, a partir do ano de 2026, por conta dessa lei complementar número 224, que foi um presente grego de Natal para o povo brasileiro.